colocar na NVI? Glória a Deus. Diz assim: as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O 5. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Coloca o 3, eu pulei o 3 sem querer. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Queridos, esse texto de hoje é o level 2, o nível 2 da batalha espiritual que nós estamos falando. Falamos nas quartas-feiras que se passaram sobre a nossa luta em Efésios. Eu disse que ela não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Que a nossa batalha ela é espiritual, ela não é física, ela não é contra seres humanos e contra pessoas. E aí lembrem que eu falei para vocês que a palavra lá era wrestling. Eu até chamei o Rafa e mostrei aqui como é que era a luta. O wrestling, que era uma luta corpo a corpo, de tomar posição, né? De fazer força. E Paulo dizia então que nós não disputamos com pessoas, mas com seres espirituais. E eu falei depois 2 quartas-feiras das estratégias desses seres espirituais. Eu falei que eles operam poluindo, intoxicando a nossa mente. E eu falei para vocês que esse modo operandi de batalha é chamado de guerra psicológica. Lembram que eu falei para vocês? Então o inimigo, ele opera o campo principal, ou seja, antes de atacar o nosso corpo com enfermidade, com cansaço, ele opera na nossa mente com a guerra psicológica. E eu falei para vocês formas, modelos de guerra psicológica. Paulo aqui agora começa a contra-atacar esta guerra psicológica. Nós vamos aprender agora como responder nesta guerra psicológica. Paulo diz aí que, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Coloca na versão Almeida corrigida, por favor. Isso, revista corrigida. Almeida. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. É essa palavra que eu queria mostrar para vocês. Paulo usa aí a carne. O que está acontecendo aqui, e eu quero colocar vocês no contexto. O apóstolo Paulo, ele está sendo acusado por falsos mestres, falsos líderes na igreja de Corinto, de não ser um apóstolo verdadeiro, de não ser um apóstolo autêntico. 2, está sendo acusado de ser um homem fraco. Eles dizem, olha, nas suas cartas ele é forte, mas em presença ele é fraco. E eles estavam dizendo que ele estava desqualificado para ser um apóstolo, ser um líder, por conta dos sofrimentos dele. Então havia pessoas na igreja de Corinto que estavam intoxicando a mente de outros irmãos na igreja contra o apóstolo Paulo. E esses, Paulo está dizendo que eles eram, se consideravam super apóstolos, super espirituais. Eles se consideravam mais espirituais que o apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo estava sendo difamado na igreja de Corinto. Paulo não estava tendo um tratamento justo. Quem aqui já foi ou está sendo difamado? Levanta a mão. Aí, vocês já passaram por isso. Então,
vocês não passaram ou não estão passando nada diferente do que o apóstolo Paulo passou. Vê se a sua vida se encaixa com a do apóstolo Paulo. Ele estava sendo difamado em uma igreja que ele foi o pai, ele plantou a igreja. Ele trabalhou naquela igreja sem pedir um centavo. Ele recebeu parte do dinheiro como oferta da igreja de Filipos, e parte do dinheiro que ele precisou para trabalhar em Corinto, ele trabalhou vendendo tendas. Então ele levantou o próprio recurso para não precisar pegar nenhum dinheiro da igreja de Corinto. Então ele colocou dinheiro do bolso dele, ele trabalhou até tarde, ele passou fome, ele passou nudez, ele plantou a igreja, e agora veio outros ali que queriam pegar dinheiro da igreja e começaram a difamar o apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo foi difamado no lugar que ele mais entregou do que era dele, no lugar que ele mais se doou. Foi assim com vocês também? Não é? Estão vendo que o ciclo se repete? Então Paulo nos ensina, é para nós um modelo. Quando somos difamados, o que fazemos? E uma das difamações contra o apóstolo Paulo é que ele era carnal. Assim, ele não é espiritual, ele age na carne, ele é impulsivo. Eles estavam questionando a espiritualidade de Paulo. Não, Paulo não é tão espiritual assim. Paulo vive falando que Deus fala com ele. Deus não fala tanto com ele assim não. Então Paulo anda na carne. Essa era a acusação contra o apóstolo Paulo. E aí ele diz, embora... vocês estão falando que eu ando na carne, então embora eu ande na carne, só que aí ele faz um trocadilho aqui. Ele está dizendo o seguinte, vocês falam que eu sou carnal, e aí Paulo está dizendo assim, eu sou carnal, mas não que eu sou pecaminoso, mas eu sou ser humano. Paulo está dizendo, eu sou homem, eu não sou um anjo, eu não sou um espírito, eu tenho dor, eu tenho sono, eu tenho limitações, às vezes eu me estresso, às vezes eu me entristeço, porque eu sou humano. Então ele está dizendo, porque andando na carne, embora sendo humano, eu não luto, não milito, as minhas armas não são humanas. O que Paulo está ensinando aqui para vocês e para mim? Às vezes nós sofremos dificuldades e problemas com pessoas que nos difamam, que são um tormento na nossa vida. E nós somos seres humanos, por mais que somos cristãos, somos de Cristo, estamos em Cristo, não tem um cristão que não se exalte de vez em quando. Tiago vai dizer que todos nós pecamos no falar. Que tal homem que no falar é perfeito, não existe. A Bíblia diz que um outro homem, que ele foi chamado o homem mais manso da terra. Quem é o nome desse homem? Moisés. Sabe por que ele não entrou na terra prometida? Porque ele perdeu a mansidão e bateu na rocha. O homem mais manso da terra não entrou na terra prometida por causa da ira. Então todos nós, seja você cristão, seja você da igreja, seja lá qual for, está sujeito a pecar. Por quê? Porque nós andamos na carne, ou seja, andamos em um corpo humano, somos humanos, não somos anjos, não somos perfeitos. Então, eu sei que eu pastoreio irmãos que pecam, porque eu também peco. Então, não me assusta alguém ligar para mim e falar, tua ovelha pecou. Eu falo assim, qual delas? Porque todos nós pecamos. Não temos que estar esperando perfeição aonde não existe perfeição. Agora, uma coisa não justifica a outra.
O que Paulo está ensinando é o seguinte: você não deve olhar para a sua imperfeição, para a sua humanidade e justificar a sua ação humana, e justificar as suas atitudes humanas. Paulo está dizendo: ainda que eu ande na carne, ainda que eu seja humano, eu não luto com armas humanas, eu luto com armas espirituais. As minhas atitudes, as minhas reações não são humanas. E esse é um problema que eu enxergo na igreja. Porque o irmão peca, e você vai conversar com o irmão, e ele fala assim: pastor, eu sou humano, e aí ele justifica a humanidade para continuar agindo como humano. A nossa humanidade somos tentados, e às vezes falhamos, mas Paulo está dizendo: se eu agir como ser humano, se eu reagir com armas humanas, eu nunca vou sair do ciclo. Que ciclo? O ciclo da queda, o ciclo da tristeza, o ciclo da angústia. Porque quando nós reagimos com armas humanas, da manipulação, da persuasão, da ira, da gritaria, da angústia, o Espírito Santo faz o quê? Nos abandona. E quando o Espírito Santo nos abandona, fica um buraco, fica um vazio dentro de nós. Ainda que nós ganhemos às vezes uma briga, ainda que às vezes nós ganhamos uma discussão, a vitória daquela discussão foi mais uma perda do que uma vitória. Quem já passou por isso? Você ganhou o argumento, mas o custo foi muito alto. Você ganhou, você fez a outra pessoa agir como você queria que ela agisse, mas o custo disso não tem cálculo. Ou Judas vendeu Jesus e saiu com 30 moedas de prata, mas quanto custou aquelas 30 moedas? São atitudes nossas que, como Judas, às vezes a gente volta e fala assim: eu não quero mais essas moedas de prata. Isso é ganhar uma batalha nas armas humanas. Com a manipulação, com a persuasão. Então temos que estar, irmãos, atentos para fazer as coisas espirituais. Então Paulo diz: ainda que eu ande na carne, ainda que eu seja um ser humano, as minhas armas não são humanas, não são carnais. Ele diz: são espirituais. Pode colocar o versículo 4, por favor? Eu não milito segundo a carne, eu não luto segundo a carne. Lembra que eu falei? Aqui esse texto junta com o texto das outras semanas. A nossa luta é contra pessoas ou contra espíritos? Espíritos, não é contra pessoas. Aí você está falando assim, aí aqui eu abro um parênteses. Essa semana eu vi um vídeo, não lembro onde, isso foi no YouTube. Uma pessoa falava assim: se você casar, você casa com um crente. Aí, você pode trair e dizer que foi o diabo. Aí se trair, a culpa é do diabo. É como que está dizendo: olha, você não teve culpa, foi o diabo que me fez trair, foi o diabo que entrou na minha mente. E não é isso que eu estou ensinando aqui. De dizer: a nossa luta é contra seres espirituais, então a pessoa não tem culpa. Cada um vai acertar contas com Deus com os seus pecados. Mas a nossa luta, a nossa guerra não é contra pessoas. Falar para uma pessoa, gritar com uma pessoa não resolve. Brigar com uma pessoa não resolve. Dar gelo na pessoa não resolve. Pôr de castigo não resolve. Retaliar emocional não resolve. Nada dessas coisas resolve, irmãos. Até fala assim: você está fazendo isso há quanto tempo? Ah, pastor, já cansei. 20 anos que eu estou. Então muda a estratégia, irmão. Faz 20 anos, 5 anos, muda a estratégia.
Começa agora a batalhar com as armas espirituais. Quais são as armas espirituais? Primeiro, é a arma da obediência à palavra. Que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 6, que ele obedecia à palavra. Portanto, ele não dava nenhuma brecha para ninguém em Corinto falar nada dele. Então a primeira coisa que você tem que tirar é o teu nome da boca do diabo. Você tem que tirar o teu nome da acusação da boca do diabo. Não dê 1 milímetro para ele dizer algo de você. Essa é a primeira coisa. Que às vezes o diabo fala na boca da pessoa que você está com a encrenca. Mas a pessoa fala as brechas que você dá. Então, fecha as brechas. Viva pela verdade. E não deixe o diabo falar nada. Primeiro ponto. Segundo ponto, a Bíblia fala, Paulo fala da mansidão. Coloca o 10, versículo 1, por favor. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela e pela benignidade de Cristo. Paulo não está dizendo, olha, eu te rogo pela mansidão. Não aguento mais tratar com vocês. Paulo está sendo manso. É a mansidão. Precisa ser manso para vencer essa guerra. Irmãos, vocês estão entendendo que a mansidão é uma arma espiritual? Às vezes, sabe que às vezes a gente acha que é arma espiritual? Jejuar 48 horas. E fala assim, eu vou jejuar 48 horas e só vou olhar, vai cair por terra, chacoalhando igual um demônio. É isso que a gente acha que é arma espiritual. Eu vou passar e só o meu cheiro vai derrubar. Eu vou levantar a minha mão. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a arma espiritual atua a mansidão de Cristo que habita em você. Ela destrói fortalezas dentro da pessoa. A pessoa vem armada com 20 pedras. Você vira e devolve a mansidão de Cristo. Cai as 20 pedras da mão dela. O que a Bíblia está dizendo é a mansidão de Cristo destrói fortalezas. A Bíblia está dizendo que são armas de destruição em massa. Vocês sabiam disso? Nós cristãos temos armas de destruição em massa, maiores que uma bomba atômica. E essas armas são espirituais. Um cristão, quando ele vive dentro da palavra, ele é uma bomba atômica, irmãos. Ele é um perigo. Por isso que Satanás se levanta furiosamente quando a gente diz, a partir de hoje eu abandono isso, a partir de hoje eu vou viver a palavra. Ele sabe que quando você levanta esse dedinho para o céu e fala, a partir de hoje, Deus está falando assim, então a partir de hoje eu vou encher ela do meu espírito. E o diabo sabe que você cheia do espírito de Deus vai fazer o quê com o reino dele? Destruir, esvaziar, roubar. E ele fala assim, então eu preciso entrar e levar todo tipo de provação, porque essa pessoa não pode ser cheia do espírito. E não tem meio termo. Você fala assim, pastor, dá para ficar no meio, nem cheio do Espírito, para o diabo não vir em cima de mim, mas também não tão cheio do diabo, sabe, para não deixar Deus triste. Dá para viver uma vida em paz, com a bandeirinha branca, sabe, plantar a minha covinha. Não dá, irmãos. Jesus disse que aquele que não é por mim, é contra mim. Então, se nós não nos enchemos do Espírito, nós estamos debaixo do maligno. O mundo jaz no maligno. Não tem meio termo. Ou você é quente, ou você é, porque aquele que é morno é vomitado. Então, as armas são espirituais. E essas armas espirituais, elas são poderosas. E eu termino para destruir fortalezas.
Essas fortalezas são fortalezas mentais. Eu vou trazer para vocês nas próximas quartas-feiras. Mas está falando de fortalezas de traumas, fortalezas de pensamentos. Às vezes uma pessoa que nasce, cresce e vive a vida inteira em uma seita, em uma religião. Você fala assim, essa pessoa não tem como tirar da cabeça dela. Tem. As armas poderosas, a mansidão, a obediência à palavra, a oração, o jejum, a pregação do evangelho tem poder para transformar, destruir fortalezas, raciocínios. A palavra aí é logismos, de entendimento, linhas de raciocínio. Sabe quando você vai falar com a pessoa e ela vem com 50 argumentos contra você? Por que Jesus não existe? Por que Deus não existe? Diz aí que as armas de Deus, elas são poderosas para destruir todo argumento. Todo argumento. E por último, toda altivez. A altivez aí vem de orgulho, de altivez. Aquela pessoa que fala assim, Jesus não é nada. Um satanista, que já falecido em 1997, estava ouvindo o testemunho dele, ele chamava Jesus do fracote patético. E blasfemava Jesus, todo tipo de blasfêmia. Isso é altivez. A mesma altivez, como eu li hoje na palavra de Deus, quando Rabsaqué, um enviado da Síria, chegou nos portões de Jerusalém e começou a dizer: vocês acham que o Senhor vai salvar vocês? A mesma coisa que eu fiz com os reis, com os deuses da Samaria, eu farei com Yahvé, o Deus de vocês. Ezequias vai, chora no templo e fala: Senhor, ouve as palavras desse que blasfema contra você. Essa blasfêmia é a altivez. Tem gente que acha que é mais poderoso que Jesus. Acha que o conhecimento filosófico, o conhecimento científico dela, dá a ela uma altivez para dizer que ela pode mais que Jesus. Não lembro quem me disse, acho que lembrei agora, foi a Adriana, na quarta-feira. Ela falou para mim que ela teve uma conversa com uma médica e o Abner, o filho dela, ia nascer. Ela queria que ele nascesse de parto normal, mas ele estava virado. E a médica falou, pode marcar a cirurgia para fazer a cesárea. E ela falou, mas doutora, eu queria... Não, mas não dá, mãe, não tem espaço, o filho não vai virar. E aí, a atrevida da Adriana falou, mas para a medicina, e se eu, mas para Deus nada é impossível. E aí diz que a médica tirou o óculos, olhou para ela e falou assim, vocês são fanáticos, bando de religiosos. Mãe, do jeito que esse filho está aí, não cabe nem a mão de Deus aí dentro desse útero para virar essa criança. Isso é altiveza. É a ciência dizer o que Deus pode e Deus não pode. E a gente não precisa nem falar, irmãos, o que aconteceu? Nasceu de parto normal, o Abner. Amém? Vamos colocar a mão no coração, quero orar por vocês. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, entre, Senhor, no coração dos Teus filhos. Encha, Senhor, a alma deles. E que eles aprendam, Senhor, a batalhar espiritualmente. Na mente, Senhor. Nos ataques satânicos da mente. Todo pensamento de angústia, de tristeza. Todo pensamento, Senhor, que coloca para baixo, derrama, Senhor, destrói, Senhor, toda acusação maligna, Senhor, em nome de Jesus, amém.